Olá, muito bom dia. A TV Estadão recebe hoje o neurologista José Salomão Schwartzman, que é uma das referências, se não a referência em autismo no Brasil. Dr. Salomão, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigado, El. Participa dessa entrevista também conosco aqui a Fabiana Cambrícoli, que é repórter de saúde do caderno Metrópole do Estadão. Fabiana? Bom dia. Bom dia. Dr. Salomão está lançando o livro Sem Dúvidas sobre o Autismo. É um livro, uma obra didática que visa ajudar aí as pessoas a tirarem as suas dúvidas sobre esse distúrbio, que é um distúrbio cada vez mais comum. Estima-se hoje que uma criança a cada 68 nascidas tenha autismo. Doutor, vamos começar então pelo básico. Vou perguntar para o senhor, o que é autismo e por que essa incidência cada vez maior? O autismo, na verdade, é um nome muito genérico que hoje você atribui a pessoas com sinais e sintomas bastante diferentes, né? O que eles têm em comum, todos eles têm muita dificuldade na interação com o outro, são isolados, não se comunicam de forma adequada, ou seja, não falando e passando o resto da vida sem falar, ou falando, mas se comunicando de uma forma muito inadequada, e comportamentos restritos, repetitivos e não funcionais. Dentro disso você tem uma enorme variabilidade, porque você pode ter indivíduos que têm todos esses sinais e sintomas num grau muito acentuado, que é aquele autista clássico que você costuma ver em filmes, que fica o dia inteiro com movimentos estereotipados, até no outro lado do espectro, que você tem pessoas aparentemente normais, mas que são refratárias a um contato físico, socialmente são inadequados, têm interesses muito restritos, são indivíduos que inclusive podem ser experts em determinadas áreas, porque quando eles têm interesse em alguma coisa, eles são imbatíveis naquilo, eles são profundamente conhecedores daquele assunto. E por que incidência, doutor? Por que é uma impressão ou ela está aumentando? Por que aumentou? Bom, primeiro aumentou o número de pessoas que cabem no espectro. Quando você tinha um conceito muito estreito, poucas pessoas cabiam aqui. À medida que eu vou alargando o guarda-chuva, cabe mais gente dentro. A segunda coisa que me parece que é muito importante é que cada vez mais a gente identifica fatores ambientais como causa ou pelo menos como gatilho para o autismo. Eu vou citar apenas algumas, né? Sabe-se hoje, por exemplo, que a obesidade materna, mulheres que engordam pesando mais de 80 a 90 quilos, ou que ganham mais de 18 ou 19 na gravidez, aumenta muito o risco de uma criança com autismo. Diabetes gestacional aumenta o risco. Idade materna, mulheres acima de 35 anos, aumenta o risco. Parentes próximos com autismo, aumenta o risco. Então, na verdade, se você imaginar que você vive hoje uma epidemia mundial de obesidade, que várias mulheres grávidas tomam determinados anticonvulsivantes e antidepressivos que podem causar autismo no feto, fica mais ou menos claro por que está aumentando tanto a identificação desses indivíduos. No seu livro o senhor fala também sobre a prematuridade, né, do bebê. Isso também está relacionado a um risco maior? Por quê? Também, a prematuridade extrema, que é aquela de crianças que nascem com menos de 1.500 gramas, se acompanha de o que a gente chama de uma morbidade muito alta. Então a mortalidade nesse grupo é de 30%, e dos que sobrevivem, 30% tem sequelas importantes, neurológicas, psiquiátricas, etc. Autismo faz parte dessa condição, porque na verdade o autismo você pode entender como sendo o resultado de um insulto cerebral num cérebro em desenvolvimento, que pode ser o da prematuridade, que pode ser a falta de oxigênio, que pode ser o álcool ingerido durante a gravidez, que pode ser o uso de determinadas drogas. O prematuro, pela própria condição da prematuridade, já tem um cérebro extremamente sensível, porque ele está vindo para um mundo para o qual ele não está preparado, né? Então ele está num ambiente que lhe é absolutamente inóspito. Agora, se a causa for genética, a mulher que vai querer engravidar, ela tem como identificar isso ou não? Não, ela não tem. Porque só tem quando? Porque você tem que distinguir o que a gente chama de autismo idiopático, que é o autismo que não tem outra condição associada. Só genética? Não, só autismo. Ah, perdão. Com o autismo sindrômico, que é aquele que vem acompanhado de outras condições. Então tem uma série de condições, por exemplo, fenilcetonúria não tratada, esclerose tuberosa, uma série de infecções pré-natais que podem causar autismo.
Tá? O que eu estava me perdendo no meio do caminho? Perguntei da questão genética, se a mãe Então, pode fazer um exame. Você pode identificar essas comorbidades, eventualmente. Mas você não pode dizer, olha, o seu filho vai ser autista. Agora, Então, se você corre o risco. Você O que corre eu vou o dizer para você? Você tem um filho com autismo, idiopático, que não tem outra condição associada. O teu risco de vir a ter um novo filho com esse mesmo marido varia de 8% a 12%. Que para quem está do lado de cada mesa é pouco. Para quem está do lado de lá é um número assustador. É por isso que você encontra muitas famílias que, mesmo sem saber dos números, têm um filho e não querem ter outro, porque não querem correr o risco de mais um filho comprometido. Agora, doutor, vamos falar dos sinais de alerta, né? Que acho que é o serviço que a gente pode prestar aqui, que o livro do senhor também presta serviço. Como identificar, mesmo num bebê, que o senhor disse que mesmo num bebê é possível perceber alguma coisa? Que sinais são esses? Então, não há sinais típicos do autismo. Há sinais que mostram que aquela criança tem um comportamento atípico, não esperado para a idade. Entre as possíveis causas está o autismo, está a deficiência intelectual, está uma série de outras. O que você tem que estar atento? A minha opinião é que se você tiver um mínimo de atenção, um mínimo de conhecimento e um mínimo de sensibilidade, se o teu filho tem 1 ano de idade, não responde sistematicamente quando se chama pelo nome. Não faz tchau. Não aponta. Não bate palmas. Na hora do parabéns na festa, fica apavorado com aquele barulho. Fica extremamente ligado a tudo que é tela, sem se importar aparentemente com os outros. Não interage com as pessoas. Obviamente, isso é um sinal de que aquela criança tem algo que não é normal. Procure imediatamente um especialista. Fale com o seu pediatra. Teoricamente, o pediatra é o médico do desenvolvimento. Ninguém melhor do que ele teria condições para te dizer, olha, isso é uma variação do normal, ou isso é apenas uma questão de tempo, ou em caso de dúvida, procure um especialista. Mas o senhor acha que os pediatras estão preparados para ter essa visão sensível e técnica também, né? Unir as duas coisas, para dar um alerta desse tipo? A maioria no Brasil não. Infelizmente não. Por isso que a gente está se dirigindo muito nos últimos anos a capacitar pediatras. Então a gente já tem feito isso em Barueri, faço isso frequentemente aqui em São Paulo, porque na verdade você ter que recorrer a um especialista para levantar suspeita de autismo não tem sentido. Quer dizer, dificulta, né? O especialista está lá para eventualmente fazer diagnóstico diferencial, alguma coisa mais especializada. Mas é óbvio que o pediatra tem a responsabilidade dessa identificação. Então, em alguns países, hoje faz parte da rotina pediátrica você aplicar um teste que se chama MCHAT, que é um teste com algumas perguntas que você aplica em 3 ou 4 minutos, que levantam suspeita de. Então, quando você aplica o MCHAT, que pode ser aplicado pela mãe, pelo pai, por qualquer pessoa, e você tem sinais de risco, procure um especialista. O que mudou muito em termos de conduta? Antigamente a gente esperava até o 5º aniversário para dizer, não, o sujeito é autista e tem que começar o tratamento. Hoje, 1 ano e 6 meses, tem sinais suspeitos. O que a gente diz para a família? Não é possível fazer diagnóstico, mas ele tem sinais suspeitos. Começa o tratamento. Como é esse tratamento? Basicamente, são psicólogos comportamentais que utilizam algumas técnicas que têm uma exigência com relação à eficácia, que a gente sabe que tem eficácia, e que fazem um trabalho com a criança no sentido de tentar fazer com que comportamentos adequados emerjam e comportamentos inadequados desapareçam. Então é muito na base de recompensa e castigo. Não como se faz, obviamente, com o ratinho no laboratório, que é uma comparação extremamente infeliz que alguns fazem. E por isso há uma polêmica em torno dessa Enorme. terapia, porque se compara com o que se faz com animais. Mas é uma coisa totalmente sem sentido. Quer dizer, o que eu explico para a família? O ABA, que é essa terapia, nada mais é do que o extremo do que você faz com ela todo dia. Quer dizer, ela chega aqui, amiga íntima sua, esqueceu que é seu aniversário. Não te deu parabéns nem um beijinho. De algum jeito você vai punir essa menina. Você não vai oferecer um café,
você vai esquecer de fazer alguma coisa. Não, ela chegou com uma dúzia de flores, um presente maravilhoso, ela vai ser recompensada. Basicamente é isso, é o que eu faço com a minha mulher, é o que ela faz comigo, só que é uma coisa muito mais categórica. Sistemática, né? Muito mais sistemática, chata de fazer, mas que dá resultados. Então vamos fazer um exemplo, só me corrija se eu estiver errado. Uma criança, então, está com o seu terapeuta, o terapeuta dá uma atividade para a criança fazer. Então ela vai fazer um quebra-cabeças. Se ela completou aquele quebra-cabeças, ela ganha um prêmio. Por exemplo, que pode ser assistir um desenho. Por exemplo, brincar com o celular do pai por 5 minutos. Aí depois volta para aquela atividade. Isso. Terminou, ganha um prêmio. Por exemplo, coisa que as pessoas não gostam, mas que muita gente usa, te dou uma balinha desse tamanho que você adora. Tá? Ou te digo alguma coisa muito bem, ou muito bem, pode ser uma recompensa. O que você aprende quando você começa a trabalhar muito mais do que implantar comportamentos, não entrar no jogo da criança de tal forma que você, quando a criança faz uma coisa errada, você chama a atenção dela de determinada forma, você está reforçando o comportamento dela. Então, digamos, o teu filho é muito birrento. A hora que ele quer alguma coisa, ele se joga no chão, começa a bater com a cabeça na parede ou no chão. Imediatamente você fica ansioso e faz o que ele quer. Você sinalizou o que para ele? Que ele vai fazer aqui. A hora que você quiser a minha presença, bate a cabeça na parede. Né? Então, nesse momento, o que você pode fazer? Qual é a punição? É não fazer nada. Isso até para quem não é autista, né? Para todo mundo, para nós sim, também. sim. Óbvio. Né? Agora, para quem que critica a ABA, né, essa terapia comportamental, tem alguns pais que optam por colocar os filhos em terapia de psicanálise, né? Qual que é a sua visão sobre essa linha de tratamento e quais são as evidências científicas, né, que existem? Bom, primeiro, não há evidência científica. Não há nenhuma evidência científica com relação à psicanálise em nenhum aspecto. A psicanálise é um paradigma que não se presta ao modelo da eficácia científica, porque você trabalha com casos anedóticos. O que é caso anedótico? Você era fóbica, você não entrava no elevador, fez psicanálise comigo durante 12 anos e não tem mais. Eu publico isso, se eu não estou mentindo, nem você, isso é um caso anedótico. Mas eu não posso generalizar, eu não posso dizer assim, em casos de fobia, a psicanálise dá resultado em 100% dos casos. A psicanálise é um outro tipo de ciência, ela não se enquadra nesse modelo. Não há nenhuma evidência que a psicanálise atue no autismo. Segundo, imagine um autismo moderado, que tem uma dificuldade de compreensão. O autista tem uma dificuldade de linguagem, não só na forma como ele fala, mas uma das coisas mais importantes, ele é extremamente literal. Ele não entende metáfora, ele não entende uma linguagem metafórica, ele não entende duplo sentido. A psicanálise trabalha com base em interpretações, em que é tudo metafórico. É impossível o autista entender o que você está dizendo. Mas como eu sou psicanalista, eu vou dizer que você não entende porque você está rejeitando a terapia. Eu não vou partir do pressuposto que você não está entendendo. Imagine um lacaniano falando com um autista. É impossível disso. Uma criança ainda. É mais fácil o psicanalista virar autista do que a criança melhorar. Porque é impossível isso. Não há essa troca de informações. Então, não há evidência de que psicanálise ajude. Há exceções? Claro. Se você tem um indivíduo que é de alto funcionamento, muito inteligente, que tem minimamente uma capacidade de introspecção, ele pode se beneficiar de uma terapia verbal? Pode. Mas você tem que escolher muito. Eu não posso pensar isso numa criança de 2 anos, que é o que o pessoal propõe, né? Que você deve começar com psicanálise numa criança de 1 ano e meio, 2 anos. Não vejo como isso possa ser feito de uma forma adequada. E a história da psicanálise, ela trouxe um peso enorme para as mães. Você já deve ter ouvido a história da mãe geladeira. Sim. Que durante anos foi a explicação para o autismo. Né? O Bettelheim, o Kanner, esse pessoal antigo, cunhou o termo de mãe geladeira, dizendo que a criança autista é uma criança que nasce normal, mas por força de uma maternagem extremamente fria, não adequada, e o cara fica autista. Que cruel, né, doutor? E eles preconizavam o que como tratamento? Tirar a criança de casa. O Kanner publicou isso, né?
O único jeito de tratar de um autista é tirar da família, porque a família não permite que ele melhore. Estou falando da década de 1940? Não, eu estou falando de hoje em São Paulo. Ainda você tem gente Ainda tem linhas em que defendem campos isso. universitários que ensinam alunos de psicologia a teoria da mãe geladeira. Doutor, vamos falar um pouquinho disso então. O que se fala, as fake news, né? Que o livro do senhor cita isso. Recentemente se falou que vacina pode gerar crianças com autismo. Então não dê vacina para o seu filho, não vacine, senão ele vai virar autista. Há tratamentos também feitos com água sanitária que poderiam minimizar sintomas do autista. Queria que o senhor listasse essas fake news, pelo menos as principais, e falasse qual o prejuízo que elas provocam. Então, o que a gente discute com a família? Né? Se você se afastar dos métodos e técnicas que têm eficácia comprovada, você entra no terreno da fake. Dietas de glúten e de caseína para uma criança que não tem intolerância alimentar, mas que é autista, não vai adiantar absolutamente nada. O senhor considera essa uma fake news? Porque até livros disso, Sim. de dieta para autistas sem tem um glúten. livro sobre causa do autismo, são fungos, são leveduras, que você trata com medicamentos que combatem leveduras. Uma mãe me mandou anteontem um e-mail, que essa é novidade até para mim, se é verdade que óleo de avestruz faz bem para o autista. Nossa. Eu nem sabia que avestruz tinha óleo. E onde que as pessoas vão buscar essa história? É o desespero, né? Tem um tratamento que está sendo feito em São Paulo hoje, que é a aplicação de ozônio por via retal em autistas. Então, são coisas que fogem tanto do bom senso, que você só imagina que alguém siga isso pelo desespero de fazer pelo filho o que quer que seja feito. Só que você tem que lembrar essas pessoas que fazer demais pode ser tão ruim quanto não fazer nada. Porque você expõe essa criança injeção de células-tronco. Tem gente fazendo isso, levando o filho para a China, para fazer isso em autismo. Não tem sentido nenhum essa história. Então a gente está vivendo câmara hiperbárica para autismo. Igual o esportista Sim, faz. sim. Não tem eficácia nenhuma e as pessoas continuam fazendo isso. O que tem eficácia é o tratamento à base de terapia comportamental. Isso há uma eficácia comprovada. Se você fizer um número de horas razoáveis. Qual é esse número? Para os americanos é 40 horas semanais. O dia inteiro a criança tem que fazer aula. Praticamente. No Brasil, O que a gente faz? Se você puder fazer de 6 a 10 horas semanais, provavelmente você está fazendo o suficiente. Qual é o problema das 40? É que você robotiza uma criança, porque é o dia inteiro baseando-se na coisa da recompensa. Ninguém aguenta uma coisa dessa, e no Brasil ninguém tem dinheiro para fazer isso. pois é, esse é um outro ponto, né? É muito caro essa Caríssimo. terapia. Caríssimo. cerca E não de- está disponível no SUS, né? Não tá. Tem um CAPS em São Paulo, que eu não sei exatamente qual, que usa terapia comportamental, mas é como eu te disse, é uma vez por semana, durante 40 minutos. É muito pouco. E sobre medicamentos, doutor? Existem medicamentos que amenizam os sintomas? E o que existe de estudo também nessa área? Então, você não tem medicamento para o autismo. Você tem medicamento para sintomas que o autista pode apresentar. Então, é muito comum que o autista tenha transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E que você tem que tratar com medicamento se esse distúrbio atrapalhar muito a funcionalidade dessa criança. 20% dos autistas têm convulsões. Tem que tomar medicamento anticonvulsivante. Algumas crianças se beneficiam de tratamentos antipsicóticos, que você usa em esquizofrenia de adulto e que em doses adequadas podem melhorar o comportamento de crianças autistas. Mas nem todos os autistas têm que tomar medicamento. Só quando eles têm comportamentos que tornam muito difícil a convivência deles com a sociedade e mesmo nas terapias que ele faz. E você tem que ser muito parcimonioso, porque a gente não sabe com certeza o efeito de algumas dessas drogas no cérebro em desenvolvimento. Algumas são muito recentes. Olha, doutora, há vários laboratórios, há vários pesquisadores em universidades que estudam, né, esse tema, Sim. a fim de oferecer um medicamento no futuro, né? Nós aqui publicamos também uma matéria recentemente sobre isso. O senhor acha, há muitas pesquisas mesmo, e o senhor imagina que um dia haverá um remédio mais genérico para o autismo? Não, pro autismo não, porque não existe autismo. Existem
autistas diferentes um do outro. Cada um é um caleidoscópio, né? Um tem mais uma coisa, outro tem mais outra. Então, provavelmente, como é que você tem que entender o autismo? Imagine que, se o cérebro infantil, durante a gravidez, no primeiro trimestre, eventualmente um pouco mais tarde, sofrer algum insulto, que pode ser falta de oxigênio, insulto mecânico, drogas que a mãe introduziu, se lesar determinadas estruturas, o quadro que você vai ter é de autismo. Então, na verdade, autismo é uma coisa tão pouco definida como é deficiência intelectual. Então, quando você fala assim, qual é o remédio para deficiência intelectual? De quem que você está falando? Do indivíduo que tem síndrome de Down, do sujeito que tem uma outra síndrome genética, ou do sujeito que tem uma deficiência intelectual por desnutrição? Cada uma delas tem particularidades. O autismo, hoje inclusive se discute se essa história do espectro está correta. De ser tão amplo. A gente já começa a discutir muito se realmente é um espectro ou se eu deveria separar, por exemplo, o autista de alto funcionamento, Que é o Asperger, é isso? que é o Asperger, ou melhor que o Asperger, né? Do sujeito que tem aquele autismo clássico. Porque quando você olha, não dá para imaginar que seja a mesma São coisa. muito diferentes, né? Não é? É uma coisa assim, cabe dentro do espectro? Sim, se eu esticar esse espectro de uma forma muito elástica, cabe qualquer coisa, né? Cabe até teu filho que é meio nerd, cabe ali no cantinho. Mas será que é isso que está correto? E a outra coisa, qual é a diferença entre um ótimo autista e um péssimo nerd? Você tem uma zona de penumbra que o diagnóstico vai depender do meu humor. Se eu tiver de bom humor naquele dia, eu vou dizer, não, seu filho é nerd e tal. Se eu tiver de saco cheio por alguma razão, seu filho é autista. Doutor, por que muitos não falam? Autistas? 30% jamais vão falar. Por quê? Porque eles têm um retardo intelectual importante, porque eles não têm necessidade de falar e porque o autista, mesmo o mais inteligente, não vê necessidade de se comunicar com o outro. Pela mesma razão que ele não vê necessidade de te olhar nos olhos. Por que o autista não olha nos olhos? Isso é melhorado com a terapia? Você pode treinar o cara. Ou ele aprende com o tempo que não olhar no olho do outro não é bem visto pela sociedade. Então eu aprendo. Outro dia eu estava falando com um adolescente, o cara olhando para mim fixamente. Eu falei assim, você aprendeu a olhar? E você não sabe o quão trabalhoso é o que eu estou fazendo agora. Nossa. O quanto me custa. Mas eu sei que é isso que a gente tem que fazer, para parecer normal, né? Mas quanto à questão da fala, geralmente a maioria dos casos é porque eles não sentem essa necessidade, mas eles têm a capacidade de falar, ou porque eles não têm? Porque tem uma pergunta no seu livro que o senhor fala, né, que tem alguns comportamentos e habilidades que, às vezes, por exemplo, o autista pode parecer surdo se alguém chamar ele, mas em uma determinada situação extrema ele vai se incomodar com o ruído. A fala também. É assim também? Então o que os pais te dizem, né? Tem os que não falam nada. Mas o que é importante no autismo? O autista não só não fala, como ele não usa formas alternativas de comunicação. Então, quando você pega uma criança surda congênita, né, que não fala, mesmo que você não ensine Libras, que não ensine nada, ela vai se comunicar com você de algum jeito. Ela cria um mecanismo, tanto assim que a mãe fala assim, eu sei tudo o que ela quer. O autista não. O autista não é que ele não fala, ele não se comunica. Então, um autista que não fala, o que eu tento fazer? Ensinar uma forma alternativa de comunicação, por figuras, qualquer que seja. São os PECs, é isso? O PECs ou vários outros parecidos. Que, ao contrário do que as famílias pensam, não inibe a fala, facilita a fala. Essa é outra coisa também, é outra mito, né? outro mito, como o ABA tem em relação Exatamente. ao PEC. Não use PECs, porque é aí que ele não vai falar. Por que ele vai falar se ele tem uma forma mais fácil? Porque ele vive no mundo falante, só por causa disso. E a partir do momento que ele aprende a se comunicar, se ele puder falar, ele vai. O senhor uma vez falou que o principal no início é ele se comunicar e não falar. Isso. E a fala vem posteriormente. Normalmente é assim. Se vier. Então, o que você diz para a família? Família fica lá, então fala, ele quer água. Não, fala, senão eu não te dou. Então fala. Então, não é desse jeito, porque se ele não está falando, é porque existe um impedimento, seja físico, psicológico, seja lá o que for. O importante é você tentar mostrar para ele que qualquer forma de comunicação é bem aceita. O apontar. O que não é comunicação que os pais acham que é? Pegar você pela mão e levar até um lugar. Sim. Que isso, na verdade, é te usar como instrumento.
Mas pegar, por exemplo, uma garrafa de água que está vazia e levar para o Sim. pai, mostra que quer Sim, tomar água sim. e que não tem água ali. Sim, ou eu pego o controle remoto da televisão, ponho na tua mão. Eu estou dizendo, Quero ver alguma quero coisa. ver. Mas aí você tem que traduzir para o português. Tem que falar para a filho. criança, você quer isso. Ah, você quer, entendi. Entendi. Doutora, eu queria falar o nosso tempo está terminando, eu queria falar de um outro assunto importante, que é a inclusão das crianças autistas na rede regular de ensino, que hoje é lei, é obrigatório no Brasil, uma criança tem que estudar na escola regular, seja ela pública ou particular. A gente sabe que as escolas não estão preparadas, não vou nem fazer essa pergunta para o senhor, porque eu já sei a resposta, nem a pública, nem a particular. Agora, como evoluir nisso? Eu vi que o senhor tem alguns livros publicados que são bem bacanas, que são ilustrados para crianças, né? Quer dizer, para os colegas daquela criança que é autista, saber entender o colega que está ali na sala. Então, saber se ele não fala, por que ele não fala, né? Se ele brinca diferente com o carrinho. Isso talvez seja o mais importante. O que é o mais importante para o senhor na inclusão na escola? O importante, basicamente, eu não vou nem colocar minha opinião com respeito a essa inclusão que está sendo feita aqui agora. Eu acho que ela é controversa, tem vários pontos que deveriam ser rediscutidos. Mas se você quiser uma inclusão, minimamente eu tenho que preparar o ambiente em que essa criança vai estar antes da chegada dela. Isso pressupõe que o porteiro da escola, que o motorista da escola, que o cozinheiro da escola, que a professora saibam quem é o cara que vai chegar. Sabendo quem é o cara que vai chegar, me informar da melhor forma possível quem é esse indivíduo. Todo mundo teme o desconhecido. Se você põe uma criança que tem um comportamento totalmente diferente do habitual na classe de uma professora que não tem preparo, óbvio que não vai dar certo. Essa criança vai ser excluída dentro do programa da inclusão. Ele é diferente, ele não vai ser convidado para as festinhas, no recreio você pode filmar ele está no lado, isolado, ele não é convidado para jogar futebol. Então, incluir não significa deixa o seu filho entrar que eu cuido dele. Matricular, não significa matricular. Né? Isso é o menos importante. Então, incluir, e algumas escolas têm conseguido fazer isso, é eu me adaptar a ele, não imaginar que ele se adapte a mim. Isso significa o quê? Mudar a rotina de classe, mudar o material escolar, mudar a forma como eu faço a avaliação, mudar tudo. Né? Porque o que se faz muito hoje é, manda um menino e eu vou fazer com que ele se integre, mas não vou mudar basicamente a estrutura básica da escola. Impossível isso. Com exceção dos autistas de alto funcionamento, que podem ser o aluno ideal que você quer, porque tem uma memória prodigiosa, ele vai repetir tudo o que você falou. Se você for uma péssima professora, você vai achar maravilhoso isso. Ele escreveu exatamente o que eu falei ontem. Quer dizer, não é isso que a gente quer do aluno. Ele não aprendeu, né? Não aprendeu nada, decorou, né? Porque essa é a habilidade dele. Então eu acho que sim, o que tem que ser levado em conta? Você não pode discutir a inclusão do autista fazendo de conta que o grupo é homogêneo. Então assim, o Henrique pode ser incluído? E o João pode? E o Zezinho pode? Depende da escola, depende do que você quer da escola, depende de um monte de coisas. Então a inclusão, não só do autista, mas do deficiente, de um modo geral, sim, teria que ser discutida caso a caso. Ela não se resolve por uma lei. O autista hoje é um deficiente, segundo a lei. Segundo uma das últimas leis que a nossa presidenta publicou, sim. Só que na lei ela fez mais um erro, aliás, entre os vários que ela cometia em português, porque ela chama de espectro autista. Espectro autista é o Gasparzinho fantasminha que é autista. O termo é espectro, o transtorno do espectro do autismo. Do autismo. Mas a lei brasileira está. E na lei não há distinção entre que tipo de autista a lei se refere. De tal modo que ela é vigente para todos, o que, na minha opinião, é inadequado. Você acha que devia ser para os mais severos? Não, devia ser caso a caso. Um indivíduo com autismo severo não tem o que fazer na escola regular. Não porque ele vai atrapalhar, porque ele vai perder tempo. Então teria que ter uma escola especial, Claro. que hoje a lei, não sei se não permite, mas não incentiva. Permite, mas são muito poucas. Permite, mas cada vez menos, porque por força da inclusão, as escolas especiais ficaram praticamente sem clientela. E elas vão fazer cada vez mais falta.
Porque boa parte dessas crianças que estão tentando se incluir estão voltando para trás. A opinião do senhor é mais vantajoso para uma criança ficar numa escola especial? Depende do grau de comprometimento. Qual é a minha visão? Que a melhor escola para uma criança é aquela que propicia o melhor ambiente pedagógico para ela, independentemente de qual escola é. É como na escola regular. Quer dizer, por que não há uma lei aqui dizendo que se toda criança com 7 anos tem que se matricular no Mackenzie? Porque cada escola atende a um tipo diferente de criança. Como é que você faz como mãe ou pai? Você tenta conhecer teu filho, tenta conhecer a escola, tenta uma ou outra, ver se dá certo ou não. Por que pai de criança especial tem que botar numa escola que a lei determina? Por que ele não tem o direito de escolher? Ou às vezes nem botar, né? Que é outra polêmica, mas agora é obrigatório ser matriculado a partir dos 4 anos, né? Então, mas o que se faz no Brasil? Que você sempre encontra uma forma de burlar a lei. Várias famílias matriculam a criança na escola, ela não vai, e estão fazendo um ensino tutoriado em casa, um ensino domiciliar. Tem crescido isso. Tem crescido muito, que no Brasil é proibido. Mesmo em quem não é autista, né? Em qualquer um. Pais que não acreditam que é uma no tendência sistema. forte nos Estados Unidos. Né? Pois é, quer dizer, de quem é o direito de decidir o futuro da criança? Até certo ponto são os pais. A não ser que você comece a infringir problemas relacionados à saúde, segurança, etc. Por que o pai e a mãe não têm o direito? Outro dia eu ouvi um juiz na vara da infância, estava discutindo com ele, ele falou assim, porque as famílias não têm condição de decidir. Eu falei, aí você tem. Quer dizer, o juiz é que tem isso aí melhor do que eu, que sou pai dessa criança. Então, essa coisa, outro dia eu ouvi também num evento, hoje não se discute mais a inclusão porque é lei. Ora, discute-se sim. Como se toda lei, né? Muda-se a lei, ué. Qual é o problema? Sim. Doutor, Fabi, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente até tem várias, mas não sei se a gente tem tempo. Tem 100 respostas aqui para você. É a nossa indicação, se você se interessa por autismo, tem algum autista na sua família e quer tirar essas dúvidas, o livro do Dr. Salomão tira 100 delas, né, doutor? É um pouquinho das dúvidas. Um pouquinho. Agradeço muito a atenção do senhor conosco de vir aqui. Foi um prazer nosso. Fabiana, obrigada. Obrigada. Tchau para você. Valeu. Obrigada.